Muito bem, pessoal, vamos lá. A gente vai começar a nossa discussão aqui sobre psoríase ungueal, né? Esse é um tema bastante importante, vai ser um tema relativamente rápido, tem bastante imagem, mas é um tema importante para a gente discutir essa questão que é tão delicada, principalmente um diagnóstico diferencial tão importante. Se por um acaso o meu som falhar, vocês abram o microfone e me avisem, tá? Porque às vezes a conexão da internet ela fica um pouquinho mais defasada, mas isso não vai prejudicar a nossa discussão. Antes da gente falar de psoríase ungueal, né, da gente falar, na verdade, sobre qualquer outra forma de psoríase, enfim, é muito importante a gente falar sobre a anatomia ungueal. Quando a gente vai falar sobre as alterações das unhas, é importante a gente saber o que é normal, né, nas alterações ungueais, para a gente poder saber o que é a alteração. Então, rapidamente, para a gente falar da anatomia ungueal, eu vou falar sobre alguns termos aqui, sobre a gente ir se familiarizando, tá? Então, nós temos aqui o corpo da unha, que é a maior parte da unha, que comporta aqui a lâmina ungueal. Nós temos nas bordas, né, limitando essa unha, a prega ungueal proximal, que nós também chamamos de eponíquio, quando a gente fala só da cutícula, daquela membraninha, né, que faz a interface entre o meio externo com o meio interno do dedo. A lúnula, que é uma projeção da matriz da unha. As pregas ungueais laterais e a borda livre da unha. Isso é muito importante, porque a borda livre da unha ela vai ter uma correlação importante com a psoríase ungueal, principalmente quando a gente fala da onicólise, a gente já vai chegar lá. Nós temos quando a gente faz um corte, né, transversal aqui do dedo, a gente observa que essa unha ela vai até uma margenzinha ali, depois para. Não podemos nos esquecer da falange distal, né? A unha ela é uma estrutura que ela está intimamente ligada com a estrutura óssea, né? O aparelho ungueal está intimamente ligado com a estrutura óssea. Inclusive, alguns acometimentos infecciosos, inflamatórios, podem alterar o osso também, né? Quando a gente faz um corte sagital, a gente observa que essa lâmina ungueal ela se insere e ela vai lá para dentro do eponíqueo, e a matriz da unha ela está nessa região escondidinha aqui embaixo do eponíqueo. A gente vai ver que isso é muito importante para a gente poder depois tratar algumas considerações, como por exemplo a psoríase ungueal, quando você tem alteração de matriz. A gente já vai entender o que é isso, né? Falando especificamente da psoríase ungueal, só um breve apanhado aqui para vocês, que não dá para a gente falar de psoríase ungueal sem falar propriamente de psoríase, né? Fica um negócio muito jogado. A psoríase ungueal, pessoal, psoríase, o termo psoríase, vem do grego, que significa psora, né? Que é, a tradução de psora em grego é coçar. Então é uma doença crônica que ela resulta normalmente em placas eritematoidescamativas de uma maneira geral, né? Essas placas eritematoidescamativas, elas são muito pruriginosas e existe em alguns pacientes uma predisposição genética para a manifestação da psoríase, uma manifestação que a gente chama de poligênica, né? Combinada inclusive com alguns fatores desencadeantes. Então não é só fator externo e não é só condição genética. Na psoríase, existe uma constelação de sintomas maior do que simplesmente a pele, né? Então a gente tem as manifestações cutâneas da psoríase, a gente tem as manifestações ungueais da psoríase, que é tema da nossa discussão aqui, e as manifestações articulares da psoríase. Quando a gente fala de manifestação articular, a gente está falando de artrite psoriásica, que é um tema à parte, que inclusive é uma artrite extremamente degenerativa, ela pode causar muita limitação e muita retração das falanges, né? Esse processo da psoríase, ele é autoimune, mas uma coisa importante, né, quando a gente fala de processo autoimune, não espere encontrar autoanticorpo contra a psoríase, porque esse processo autoimune, ele tem envolvimento de célula T e não tem imunidade humoral, basicamente, envolvida. A gente não tem um autoanticorpo contra a psoríase, né? Aqui, olhando uma imagem clássica, isso você encontra em qualquer foto de internet, uma placa eritematoidescamativa com essa descamação perlácea, madrepérola. Não é o nosso objetivo aqui falar especificamente da lesão cutânea da psoríase, mas ela classicamente acomete cotovelos, joelhos, região lombo-sacra, áreas de extensão de uma maneira geral.
Epidemiologicamente falando, isso é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente fala da psoríase ungueal, né? A psoríase ela é uma doença que tem uma prevalência na população geral de aproximadamente aí 2%. A Beyoncé, né, expôs agora publicamente que ela tem psoríase, virou um frenesi, o pessoal perguntando aqui no consultório, nossa, a gente fica muito sujeito a essas coisas midiáticas, né? Então é importante a gente entender um pouquinho mais sobre a doença, porque vão perguntar para vocês também. Ela tem um pico bimodal de surgimento. O que significa isso, né? Na epidemiologia, a gente tem doenças que surgem em determinadas faixas etárias, mais especificamente em uma, mais especificamente em outra faixa etária, mas de uma maneira geral, a psoríase ela se apresenta, se você colocar num gráfico, como uma corcova de camelo. Existe um pico entre 20 e 30 anos, alguns artigos falam até menos, e outro pico entre 50 e 60 anos, né? Quando a gente fala desse pico inicial entre 20 e 30 anos, a gente está falando, na maioria das vezes, da psoríase com envolvimento genético, aquela psoríase que também existe em casos familiares de psoríase, porque quando ela é uma mutação esporádica, né, quando ela é espontânea na população geral, ela não tem normalmente o caráter genético, ela simplesmente foi espontânea, né? E a gente tem um gene muito conhecido, que ele é tão conhecido que ele leva o nome da psoríase. O gene se chama PSORS1, que é o principal envolvido aí na psoríase, né? E ele está presente em mais de 50% dos pacientes, principalmente aqueles que têm esse curso, né, bimodal na faixa, o acometimento na faixa mais precoce, né? Existem outros losses gênicos, né, como o PSORS1 até o PSORS5, não precisa decorar isso, mas só para vocês saberem. E aí, eles falam, né, nos artigos, que dependendo do estudo, existe esse histórico familiar de 35% a 90%. Então, como eu havia citado, né, quando você tem um histórico familiar, relativamente óbvio a gente pensar que essa psoríase ela vai se iniciar num estágio mais precoce, né? Existe uma associação com alguns HLAs aqui, que também não vem ao caso, é mais a título de estudo. Olha só que interessante, né? Então, a gente tem aqui age of onset, né? A idade de início da psoríase. Quando a gente olha na psoríase, independente se é ungueal ou não, a gente tem esse curso bimodal, né? E nesse gráfico desse artigo específico, a faixa etária ela ocorre ali principalmente aos 17 anos, né? A maior parte dos pacientes. Observem que existem pacientes pediátricos que podem iniciar ali até 2, 3 anos de idade. Então, a psoríase ela não é uma hipótese diagnóstica descartável na faixa etária pediátrica. Claro, é diferente a manifestação clínica, também não é o nosso objetivo hoje aqui, né? Porque a gente está falando de unha, mas só para discussão, normalmente a psoríase na infância ela é muito mais inespecífica, ela não pega, de uma maneira geral, áreas de extensão, ela não é simétrica, né? Normalmente na infância, às vezes você pode até simular uma tínia da face, você pode simular um eczema, então é um diagnóstico um pouquinho mais elaborado. Fisiopatologicamente falando, né, sem a gente entrar em muita fisiopatologia aqui, é uma anormalidade de linfócito T, e principalmente, né, quando a gente fala dessa anormalidade de linfócito T, ele vai ter uma interação muito importante com o queratinócito da epiderme. Isso sim é importante a gente saber. Por quê? Os tratamentos para psoríase, eles vão, né, atacar principalmente esses mediadores inflamatórios aqui, interferon gama, TNF-alfa, interleucina 2, interleucina 17, principalmente os imunobiológicos, né? Então é importante a gente saber do porquê que esses imunobiológicos eles tratam essas doenças específicas, né? Então a gente vai ter aqui nessas situações, por conta desse aumento dessas interleucinas, um aumento muito dramático no índice de proliferação do queratinócito. Então, só para vocês terem uma ideia, numa pele normal, esse queratinócito, desde ele sair lá da camada basal, até ele passar pela camada espinhosa, granulosa, virar camada córnea, né? Ela leva de mais ou menos 3 semanas, né? Então, aproximadamente aí 21 dias. Numa psoríase, essa pele, esse queratinócito, dele sair lá da camada basal até ele chegar na camada córnea,
demora mais ou menos 5 dias, então é muito rápida essa proliferação e por isso que a gente tem uma troca e uma descamação tão intensa e tão importante, né? Observem aqui nessa imagem, né, um desenho esquemático mostrando que por conta dessa hiperproliferação, aqui quando você tem no paciente com psoríase, você tem proliferação de vaso sanguíneo, você tem proliferação epidérmica, tanto que você faz acantose no histopatológico, você vê placa na lesão clínica. O que é uma placa? É uma lesão com superfície, é uma lesão com relevo. Por que tem relevo? Porque tem proliferação celular ali naquele canto, né? Basicamente, numa linguagem um pouco mais simples, mas não simplória. Clinicamente, né, falando num apanhado geral aqui das lesões da psoríase, as lesões clássicas da psoríase, você vai ter uma pápula, iniciando com uma pápula que pode confluir e formar até grandes placas, né? Principalmente eritemato-descamativas. Então, tem eritema e tem descamação. Essas placas têm uma infiltração bastante variável, dependendo da intensidade dessa psoríase. Então, essa placa pode ser mais fininha, pode ser uma placa um pouco mais infiltrada, né? Depende muito do processo inflamatório. E a grande característica dessa descamação é aquela descamação prateada, do tipo madrepérola, né? Que envolve cotovelo, joelho, região lombar, couro cabeludo, envolve muito, né? A gente que está bastante envolvido com o ambulatório de tricologia lá no Instituto, né? Até a Bianca, que é preceptora, também ela vê bastante isso, né? A gente vê muita psoríase no couro cabeludo e a gente tem as manifestações ungueais da psoríase, que é isso daqui que a gente vai focar hoje, né? Então a gente tem as depressões cupuliformes, onicólise, mancha de salmão, mancha de óleo, a gente já vai chegar aí. Numa lesão clássica de psoríase, observem essa placa infiltrada em região de cotovelo, uma descamação mais de coloração madrepérola, né? A gente observa no cotovelo também a mesma característica. Não vou ficar focando tanto nessa lesão, porque não é o objetivo agora dessa aula, né? E para quem não conhece, madrepérola, que acredito que todos conheçam, é aquela camada interna da concha, que é o que faz a pérola, né? Por isso que tem essa descamação um pouco mais prateada na psoríase, que a gente chama de madrepérola, que é meramente ilustrativo. Existem outras manifestações da psoríase clássica, né? A gente tem as pústulas na psoríase pustulosa, as lesões gutatas, ou seja, em formato de gota, aparecem pinguinhos de vela na pele, a eritrodermia, que é quando acomete uma grande parte do tegumento, né? A artrite psoriásica, a psoríase periungueal, ou seja, não acomete única e exclusivamente a unha, mas acomete também a pele ao redor da unha. Às vezes é um diagnóstico um pouco difícil, porque as pessoas confundem muito com dermatite de contato, com eczema desidrótico, com outras situações eczematosas, né? E que nós chamamos aqui, que quando acomete periungueal, nós chamamos de acrodermatite contínua de Alopô. Existe a psoríase flexural, que é a psoríase invertida, um diagnóstico também um pouco mais difícil, porque ele simula, ele mimetiza um intertrigo, ele mimetiza outras doenças, uma cândida, né, um eritrasma, enfim. E a psoríase palmoplantar, que muitas vezes também tem diagnósticos diferenciais importantes, como eczema desidrótico, como dermatite de contato, até como sífilis secundária, enfim. Agora, depois desse pequeno apanhado, né, da psoríase de uma maneira geral, que é só para a gente se inserir aqui no tema, a gente vai falar especificamente sobre a psoríase ungueal. Quando a gente fala da psoríase ungueal, pessoal, a psoríase da unha, é extremamente importante, como primeiro ponto, a gente fazer 2 tipos de diferenciação quando a gente está diante de uma psoríase ungueal. Será que essa psoríase, essa lesão de unha, ela é uma lesão que está iniciando no leito da unha, ou seja, onde a lâmina ungueal está progredindo, ou será que essa lesão ela está se iniciando na matriz da unha? Ah, por quê, Pedro? Tem diferença? Tem. Quando a gente fala de lesão de leito ungueal, quando a gente olha lá na dermatoscopia, a gente vai ver a onicólise, que é a descamação descolamento da borda livre da unha. A gente vai ver a mancha de óleo. O que é a mancha de óleo? A mancha de óleo é uma coloração mais amarelada na unha, que nada mais é do que a hiperceratose no leito ungueal, a mesma que você vê no cotovelo, só que você está vendo sobre uma superfície de queratina, que é a lâmina da unha. Então, pela coloração,
fica parecendo uma mancha de óleo. E o que é a mancha salmão? A mancha salmão, pessoal, nada mais é do que a placa eritematosa embaixo da unha. Só que por coloração, né, pela... como é que eu posso dizer? Por transparência aqui da lâmina ungueal, a gente observa como uma coloração salmão, né? O pessoal fica colocando um monte de nome, às vezes confunde, mas é importante a gente entender o que representa cada tipo de lesão. Por que desses nomes e por que histologicamente ela aparece, né? E a gente tem a hiperceratose subungueal, que nada mais é do que hiperceratose embaixo da unha. Isso é lesão de leito. E lesão de matriz? Bom, a lesão de matriz já é um pouco diferente, porque quando a lesão é na matriz, a gente tem alteração no trofismo dessa unha. Essa unha, então, ela vai crescer diferente. Nós vamos ter os pitings ungueais, que são as depressões cupuliformes. A gente vai ter as estrias longitudinais, que a gente também chama de traqueoníquia, né, que são estrias que crescem no sentido do crescimento da unha. E nós temos os sulcos transversais, que chamamos de linha de Bo, que é uma alteração do crescimento do trofismo da matriz. Vamos agora para imagens, porque dermatologia sem imagem não é nada, né? Então, onicólise, pessoal. Observem essa onicólise, esse descolamento da borda livre da unha, e observem uma coisa, que essa onicólise, ela é uma onicólise que a gente chama de onicólise linear. Apesar de aqui ter algumas ondulações, é diferente daquela onicólise que a gente já discutiu sobre onicomicose, que é aquela onicólise serrilhada em aspecto de aurora boreal. Por quê? A onicólise serrilhada, né, a onicólise em aurora boreal, ela é uma onicólise predominantemente de fungo, porque o fungo ele penetra erraticamente pelos canalículos da unha. Então ele vai fazendo essa onicólise localizada em aspecto de dente de serra. Observem que aqui a gente tem nessa unha, só para exemplificar, os pitings ungueais também, né? Eu vou mostrar outras imagens. E observem aqui essa mancha branca, né? Essa leuconíquia, que é a mancha esbranquiçada na unha. Isso daqui é olhando, palpando, é uma linha de Bo. A linha de Bo, que é um sulco, né? Longitudinal, um sulco transversal na unha, ela é uma alteração do trofismo da unha quando ela estava lá na matriz, tá? Então, por isso que a gente chama de unha de Bo. Olha só a mancha de óleo. A mancha de óleo é essa coloração amarelada que fica na unha. Por quê? Por que aparece isso? É nada mais do que a hiperceratose, a descamação. Se você passar um palito embaixo da unha, não recomendo, você vai tirar a camada de hiperceratose, tá? E aí aqui a gente vai ter... Tudo bom, Melissa? Seja bem-vinda. A gente está dando continuidade aqui na psoríase ungueal. Observem que todas essas lesões, todas essas unhas, né, elas têm uma onicólise junto. Então, observem que todas elas têm a mesma característica de uma onicólise linear. Não é aquela onicólise em aurora boreal, aquela onicólise serrilhada que nós observamos na onicomicose, né? Observem essa hiperceratose subungueal. Claro, aqui deve ter uma onicomicose associada, muito provavelmente, né? Mas essa foto é só para exemplificar como a gente vê descamação embaixo da unha. Observem a linha de Bo. Essa daqui é um clássico linha de Bo. A linha de Bo, ela é uma alteração do trofismo da unha quando a unha estava lá na matriz. Onde que é muito comum a gente ver linha de Bo? Paciente que faz quimioterapia. Paciente que faz quimioterapia tem frequentemente diminuição de mitose. Então a gente vê várias linhas de Bo ao longo do crescimento da unha. Os pitings ungueais são um clássico, né? A gente sempre que olha na psoríase, mesmo na psoríase cutânea clássica, a gente também busca alterações ungueais no paciente. E observem a diferença, né, desse pitting ungueal. Observem que esse pitting ungueal ou depressão cupuliforme, na psoríase, que é esta lesão aqui, ele é um pitting granuloso grosseiro, né? Observem essa daqui. Vocês estão vendo essa unha que tem um pitting ungueal? Ele não está mais bonitinho, ele está todo concatenado aqui, né? Ele está todo geométrico. Pois bem, é isso que a gente chama de pitchings geométricos. Isso é clássico da alopecia areata. Então, mais uma informação. O pitting ungueal ele não é exclusivo da psoríase ungueal. Nós podemos tê-lo também na alopecia areata, mas observem como o padrão de distribuição do pitting, de uma maneira geral, é diferente. Claro que na prática clínica nem sempre isso, né,
Acontece, mas academicamente acontece. Não esperem encontrar, vou voltar um slide aqui, um pitching desse tamanho. Nossa, que pitching. Isso daqui não precisa ser dermatologista para saber que isso é um pitching ungueal da psoríase. A gente pode se treinar, uma outra pessoa, ela consegue identificar isso. Mas a gente normalmente está diante de lesões mais brandas quando a gente procura na psoríase. Isso que gera dúvida, né? Porque os casos clássicos não geram dúvida. Então, quando a gente observem uma unicólise um pouco menos proeminente, né? Pitchings menos proeminentes, isso é mais clássico do paciente. Observem aqui que a gente tem até, né, um nódulozinho na falange distal. Será que esse paciente tem artrite psoriásica associada? Lembrando que, isso é um dado importante, psoríase ungueal aumenta a probabilidade de artrite psoriásica. Por que isso? Porque a matriz da unha está muito próxima da êntese, que é o local de inserção do tendão, né? Por isso que a gente chama de entesite. Olha só esse outro pitching, essa imagem talvez tenha saído um pouquinho mais distorcida, mas também pitching. E observem como o paciente frequentemente tem onicólise linear. A traqueoníquea, que são as estrias longitudinais, a gente já está falando também de lesão, né, de matriz. Então, observem aqui, traqueoníquea, né, a gente observa essas estrias longitudinais, mas também não esperem encontrar uma traqueoníquea dessa monta. Normalmente a traqueoníquea, ela é um pouco mais branda, e você pode ter traqueoníquea em outras entidades também, como por exemplo, líquen plano ungueal. O líquen plano ungueal é uma alteração bastante característica da psoríase, perdão, é uma alteração bastante característica que contém traqueoníquea, tá? Olha só a acrodermatite contínua de Alopo. A gente pode ter associado à psoríase uma alteração tão grande que ela não se enquadra em nada. Isso não é um pitching ungueal, não é bem uma unicólise, é uma unha que está praticamente esfarelando. Para a gente não falar esse nome feio, a gente coloca o nome de distrofia ungueal, né? Então, a distrofia ungueal é quando você já não tem nenhuma conformação que você consiga definir um nome, né? Seria o último estágio. Observem que esse paciente tem na acrodermatite, né, a placa eritematosa descamativa, ele tem um dedo mais comprido e mais gordinho e vermelho. Isso se chama dedo em salsicha, também chamado de dactilite. Isso é bem característico da artrite psoriásica. Existem alguns fatores, né, desencadeantes exacerbadores da psoríase, e é importante a gente saber. Eu vou só dar uma mexidinha aqui na minha gravação. Ok. Existem alguns fatores desencadeantes, né, da psoríase que podem exacerbar a psoríase, tanto a psoríase cutânea clássica quanto a psoríase ungueal, né? Nós temos, por exemplo, processos infecciosos. Processos infecciosos, de uma maneira geral, fazem muita psoríase, pioram muito a psoríase, tanto cutânea quanto ungueal. Pacientes HIV positivos, independente da carga viral. Fatores endócrinos, como anormalidades da vitamina D. O estresse emocional é um clássico, né? Quem tem psoríase sabe que estressou vai piorar a lesão. Consumo de álcool, tabagismo, obesidade, de uma maneira geral, esses pacientes, todos eles têm um consumo aumentado de álcool, a maior parte deles fuma, e o tabagismo, né, ele está intrinsecamente relacionado com a questão do estresse emocional. Normalmente, pacientes que fumam têm um status estressor, né, um pouquinho mais aumentado. E nós temos algumas drogas, alguns medicamentos que classicamente pioram a psoríase, como lítio, os beta-bloqueadores, principalmente o propranolol, metoprolol, o interferon, os antimaláricos, como hidroxicloroquina. Então é difícil, por exemplo, quando a gente tem um paciente, sei lá, com líquen plano, alopecia frontal fibrosante, etc., e nós temos junto psoríase. E daí você já inibe um dos tratamentos, né? Você já contraindica o uso de hidroxicloroquina. E a supressão dos corticoides sistêmicos, né? Usou corticoide sistêmico ou injetável, faz aquele efeito rebote com probabilidade de psoríase pustulosa, eritrodermia, né? Daí o quadro já fica mais grave.
Histopatologicamente falando, eu vou fazer um apanhado rápido aqui, porque como a gente está falando de psoríase, não dá para a gente falar de psoríase sem falar de um bom histopatológico, né? Vamos lembrar que na psoríase, o mecanismo fisiopatológico acontece o quê? Você tem aumento da proliferação desse queratinócito. Então, numa pele normal, você vai ter um queratinócito demorando para sair da camada basal até a camada córnea mais ou menos 3 semanas. Aqui na psoríase você vai ter em mais ou menos 5 dias, então você tem uma proliferação celular muito rápida, muito exacerbada. Então você tem acantose. O que é acantose? Aumento da espessura da epiderme. Nós temos hiperceratose. Gente, tudo isso a gente vê na clínica, né? Hiperceratose a gente vê no histopatológico e a gente vê hiperceratose na clínica, é uma placa eritema-descamativa, né? Nós temos paraceratose, núcleo na camada córnea. Pedro, por que tem núcleo na camada córnea? Porque esse queratinócito ele é tão rápido que não dá tempo, vamos dizer assim, dele trocar de roupa para ele ir embora, né? Então ele não consegue eliminar o núcleo do seu citoplasma. Então você tem núcleos lá na camada córnea, né? Você tem as cristas epidérmicas alongadas que mostram essa acantose, mas é uma acantose muito clássica. É uma acantose em que todas essas cristas elas vão para a mesma profundidade na epiderme, parecendo que tem um contrapiso ali onde elas terminam, né? Você tem um afinamento da epiderme em cima da papila dérmica. Nós vamos ver isso na imagem, mas só para vocês entenderem o conceito, né? Tanto que essa epiderme, esse afinamento da epiderme suprapapilar, quando a gente olha na dermatoscopia, nós vemos os vasos glomerulares, né? Que é a clássica dermatoscopia da psoríase com vasos glomerulares. E esse é o outro item, né? Dilatação dos vasos na papila dérmica. Por quê? Porque precisa proliferar muito queratinócito, então precisa de suprimento vascular, né? A psoríase, ela tem uma característica de recrutar neutrófilo na camada córnea. Então nós temos, quando tem neutrófilo na camada córnea, nós chamamos de microabscesso de Munro, não é Monroe, é Munro. E quando nós temos neutrófilos na camada espinhosa, nós chamamos de microabscesso, de pústula espongiforme de Kogoji. Então, quando é na camada córnea lá em cima, nós temos o microabscesso de Munro, e quando você tem um aglomerado de neutrófilos na camada espinhosa, nós chamamos de pústula espongiforme de Kogoji. Nomes e mais nomes, né? Nada melhor do que uma imagem. Observem aqui, quando a gente bate o olho nessa epiderme, quem está acostumado com dermatologia já sabe que essa epiderme está muito espessada. Você olha e você fala assim, nossa, que epiderme grossa. Outra coisa, observem como nesse histopatológico, né, essa epiderme, essas cristas epidérmicas, né, observem as cristas aqui, elas terminam todas quase que na mesma linha. É muito interessante, né? Então nós temos um padrão, né, elas terminam todas na mesma profundidade. Observem aqui o afinamento da epiderme suprapapilar, né? Então, em cima da papila, vocês conseguem observar que vem a papila aqui, né? Aqui pelo corte tem papila também, aqui tem papila, né? A gente tem um afinamento, ela é bem fininha. E olha só, vocês conseguem ver que tem luz de vaso aqui dentro, tem lúmen, né? Então, a gente tem esses vasos enovelados, glomerulares e dilatados, que é tudo que a gente encontra nesse histopatológico. Essa epiderme, aqui a gente observa na camada córnea, que tem núcleos, tem pontinhos roxos, né, na hematoxilina e eosina, tem pontinhos roxos na camada córnea. Isso é paraceratose. Um outro histopatológico mais interessante ainda, com o sinal da seta, observem aqui a hiperceratose, principalmente. A paraceratose já não dá tanto para ver nessa imagem, mas nós temos a hiperceratose, nós temos a epiderme com acantose, uma acantose regular, né, com afinamento da epiderme suprapapilar. E aqui, esse histológico é lindo de viver, né? Observem, acantose regular com afinamento da epiderme suprapapilar. Nós temos hiperceratose com paraceratose, né? Nós temos pústula espongiforme de Kogoji. Olha só, quando a gente tem o aglomerado de neutrófilos, aqui não dá para ver que é neutrófilo por causa da ampliação.
A gente tem aglomerado de neutrófilo na camada córnea, né? Pústula espongiforme de Kogoj. Só para a gente se familiarizar com o termo, porque quando às vezes a gente vai biopsiar uma unha, né? A gente precisa saber o que vai encontrar. O diagnóstico da psoríase ungueal não é uma questão tão difícil. O mais difícil, normalmente, que é um pouco desafiador e o que gera um pouco de angústia na maior parte dos profissionais, é o tratamento. Por quê? Às vezes a gente fala, nossa, uma psoríase ungueal, tão pouca psoríase, será que eu vou entrar com medicamento sistêmico? Será que eu vou conseguir tratar com medicação por via oral? Né? Então isso é uma coisa bastante importante, porque o tratamento tópico, ele é às vezes mais barato, né? O tratamento tópico ele pode ser mais acessível para alguns pacientes e principalmente o tratamento tópico ele é isento de efeitos colaterais, né? Então quando a gente fala disso, a gente fala de menor morbidade, né? Então o que a gente tem de tratamento tópico para psoríase ungueal? Nós, na verdade, para psoríase de uma maneira geral, né? Nós temos os análogos da vitamina D com ou sem corticoide, que é o calcipotriol. Nós temos duas marcas importantes, que é o Divobex, o Divonex e o Divobet, né? Sem nenhum conflito de interesse aqui. Nós temos os corticoides tópicos na forma de loções ou cremes, sempre para psoríase, pensar em corticoide de média a alta potência. Não adianta você fazer corticoidezinho lá de baixa, muito baixa potência, porque não vai funcionar. Então nós temos betametasona, mometasona, clobetasol, isso já é conhecido de todo mundo. Quando você tem lesões muito hiperceratóticas, né, que você precisa tirar um pouco daquela descamação, de uma maneira geral, nós optamos pelos corticoides tópicos associados ao ácido salicílico, que é um ceratolítico importante, né? Nós temos aí a antralina como uma possibilidade que o pessoal usa menos e a fototerapia, UVB ou UVB narrowband, né? Mas isso não é tão acessível também. Sempre a gente recomenda que o paciente com psoríase tome um pouquinho de sol, né? Aliás, o sol, uma praia, um mar, né, que tem um pouquinho de sal, é bom não só para psoríase, como para o estresse emocional de qualquer pessoa, né? Você prescreve lá na receita, férias, pronto, você melhorou a psoríase do paciente. A gente tem por via oral, né, quando você vai utilizar o medicamento por via oral, é quando você já tem um paciente com uma extensão maior, né, com uma limitação da qualidade de vida. Nós podemos usar o metotrexato, nós podemos utilizar a citretina, a ciclosporina em casos, né, onde você tem contraindicação aqui. E hoje nós temos os imunobiológicos, como o etanercept, o infliximab, e aí os mais modernos, adalimumab, ustekinumab, secukinumab, e todos os mabs, né, que a gente tem hoje. A cada mês, a cada ano, saem novos imunobiológicos mais específicos para a psoríase. Eu não vou entrar nas indicações específicas de cada um dos imunobiológicos, porque isso é uma outra aula, um outro curso à parte, na verdade, né? O que é muito importante a gente saber aqui? Quando a gente fala de metotrexato, a citretina, a gente pode introduzir para a psoríase ungueal? Pode. Normalmente, quando que a gente vai introduzir medicamento sistêmico para a psoríase ungueal? Quando o paciente tem muita limitação, né? Quando isso limita demais a qualidade de vida e quando o paciente tem dor, porque a psoríase ela também pode provocar, nos casos mais extensos, dor no aparelho ungueal. Então aí você precisa introduzir talvez uma medicação sistêmica no sentido do conforto do paciente. Quando a gente fala de unha, uma dose de metotrexato, por exemplo, pessoal, unha responde a doses muito baixas de MTX. Aqui você pode fazer até 0,05 miligramas por quilo por semana. Então tem paciente de unha, que eu tinha lá no ambulatório de unhas que eu montei na Unesp, usando o metotrexato 5 miligramas por semana, com um ótimo desempenho no tratamento de unha, tá? A citretina tem sido um pouco menos utilizada, porque a citretina é difícil também, ela é muito hepatotóxica, né? Você só consegue na farmácia de alto custo, de uma maneira geral, enfim. Eu prefiro muito mais o metotrexato, ele é bem mais versátil. Claro que cada medicação tem a sua indicação, né? Não é assim, eu gosto mais desse, porque... Não. Aqui, pessoal, por que eu vou falar um pouquinho mais sobre o uso do imunobiológico, não especificamente de cada imunobiológico? Porque quando a gente fala de unha,
O imunobiológico é um dos critérios, o acometimento ungueal é um dos critérios para a prescrição do imunobiológico, principalmente quando você vai solicitar na farmácia de alto custo. Então, por exemplo, indicação para o uso de imunobiológico, né? Psoríase moderada a grave é um dos critérios, você não pode utilizar para qualquer paciente com psoríase e principalmente paciente que seja elegível para tratamento sistêmico e paciente que já utilizou e não respondeu a outras drogas antirreumatológicas, né? Paciente com artrite psoriásica também é outro elemento, né? E outros critérios, né? Paciente que não pode se candidatar ao tratamento tópico, que não pode utilizar fototerapia ou tratamentos clássicos ineficazes. Então a gente tem que pensar que o imunobiológico ele vai funcionar para aquele paciente lá na frente, que você já tentou todos os tratamentos mais, como é que eu posso dizer, clássicos e foi refratário aos tratamentos clássicos. Aqui eu esqueci de colocar, falha minha, porque a aula é de unha, mas um dos critérios, né, um último critério aqui da farmácia de alto custo é acometimento palmo-plantar, acometimento de couro cabeludo e acometimento ungueal, tá? Anotem isso. Palmo-plantar, couro cabeludo e acometimento ungueal. Por que eles colocam esse critério? Porque são formas de acometimento da psoríase de difícil tratamento, né? Então, muitas vezes couro cabeludo é muito chato, gente. Como é que você vai ficar, o paciente ficar passando shampoo de corticoide toda hora? O paciente cansa. E quando a gente vai falar especificamente da psoríase ungueal, aqui que está o grande pulo do gato dessa nossa discussão, dessa nossa aula, né? O tratamento da psoríase ungueal ela vai diferir a depender do tipo de lesão. Então, se a gente tem uma lesão de leito ou se a gente tem uma lesão de matriz. Por isso que eu frisei tanto com vocês essa questão de lesão de leito e lesão de matriz. Quando a gente tem lesão de leito, pessoal, que é onicólise, hiperceratose subungueal, mancha de óleo, mancha salmão, né? A lâmina ungueal, a gente tem que entender que é uma camada de quase 0,05 milímetros, né, quase 0,5 a 1 milímetro, se você não tiver paquioníquia, né? A espessura de queratina, ela impede a penetração de qualquer agente tópico, pessoal. Isso muitos estudos já mostraram. Se você aplicar um agente tópico em cima da unha, não vai penetrar até o leito, tá? Então, hoje, para psoríase ungueal, se evita o uso de corticoides em esmalte, tá? Como, por exemplo, o esmalte de clobetasol, que ele é muito difundido, né? A gente vai preferir a aplicação subungueal. Por quê, Pedro, subungueal? Porque a lesão não está no leito, então você precisa que o medicamento chegue até o leito, né? Então você vai puxar a polpa digital do paciente e pedir para ele pingar. Um de Prozac, que é o dipropionato de betametasona com ácido salicílico. Um clobetasol, de repente solução com ácido salicílico, 2 a 3%, você manda manipular. Ou uma proposta que eu gosto muito é o clobetasol, 0,05% em solução, né? Com ácido retinóico. Por quê? O ácido retinóico, pessoal, ele tem uma capacidade de regular a epitelização da pele. Ele regula epitélios, a queratinização de epitélios. Então, o ácido retinóico, ele melhora, ele traz para uma normalidade o epitélio do leito ungueal, né? Associado ao clobetasol, que é imunossupressor. Então, eu coloquei até uma fotinho aqui para vocês não se esquecerem disso, não se esquecerem de mim, que são as gotinhas embaixo do leito da unha, não em cima. Posso fazer uma perguntinha que eu acho que foi válida, doutor, pela Milena ali? Quantas vezes por semana usa? Uma vez por dia, tá? Você usa todo dia, porque a psoríase ungueal, ela é muito agressiva, né? Milena, se vocês quiserem mandar áudio aqui para mim, eu acho melhor até vocês perguntarem, porque eu não estou conseguindo ter acesso aqui ao chat, tá? Porque eu estou gravando a aula, então eu ainda não consegui fazer abrir tudo aqui ao mesmo tempo, tá? Se vocês tiverem alguma outra pergunta a fazer, a gente faz no finalzinho também, não tem problema, mas se quiserem abrir o microfone, certo?
Uma coisa importante, se for o clobetasol, você tem que ficar atento com a atrofia, né? Então, vai observando e você vai orientando. Se o paciente vai melhorando, você fala, ó, vai diminuindo essa posologia. Então, você vai aplicando em dias alternados. De repente, o paciente está muito bem, você aplica só 2 vezes na semana ou 1 vez na semana. Quando a gente fala de lesão de matriz, que é o quê? Pitting ungueal, traqueonique, a linha de Boa, que foi aquilo que a gente mencionou, a gente tem que lembrar que a matriz ela fica protegidinha ali pelo eponíqueo, né, pela região da cutícula. A gente pode ter tratamento sistêmico se você tiver múltiplas unhas, então você tem muito pitting, muita traqueoníquea, beirando ali até a distrofia ungueal, que é aquela unha completamente dismórfica, né? Você pode partir para o tratamento sistêmico. Ou, quando você tem menos unhas acometidas, uma modalidade que eu sou muito fã, que é a infiltração de corticoide na matriz da unha. Você fala, Pedro do céu, vou enfiar uma agulha na unha da pessoa? Sim. Você pode fazer um bloqueio anestésico ou não, já vou ensinar vocês como é que você vai fazer. Mas como ele tem um efeito residual, a triancinolona, ele melhora pra caramba com uma boa manutenção de tratamento, né? Lembrar que a gente tem que ter muito cuidado com a atrofia, então prefira sempre diluições de 1:4 a 1:8. Eu acho mais recomendável vocês começarem sempre com 1:8, tá? Da diluição, que é a diluição mais fraquinha aí do triancil, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa achar a matriz da unha. Então, o que a gente vai fazer? Olhem na unha de vocês aí, ó. No dedo de vocês. Todo mundo tem unha aí pra gente fazer. Então, a gente olha e faz uma marcação bem no meio da unha. Observem aqui no slide. A gente vai pegar lá desde o eponíqueo até a articulação interfalangiana distal. Ok? Vai passar uma linha média aqui e você vai marcar bem a metade dessa linha. Aqui na metade, pessoal, é onde ocorre a inserção do tendão do músculo extensor do dedo, tá? Então, a gente não pode infiltrar nessa região, porque senão a gente pode fazer atrofia e descolamento da êntese. A gente vai fazer na metade da metade. Então, você vai pegar essa metadinha mais distal, ainda vai dividir na metade e você vai aplicar uma gotinha do triancil. Observem aqui. Essa é uma imagem que eu fiz hoje, pessoal, é o meu dedo, eu não tenho psoríase, tá? Mas foi a maneira como eu achei mais interessante pra gente fazer. Desculpem aí, não deu tempo de fazer a unha, mas na didática tudo é válido. Então, eu marquei aqui o meu dedo, né? A metade, que é onde está a êntese, e aqui a metade da metade. E eu fiz, observem, com uma agulhinha, uma seringa de toxina botulínica, uma BD Ultrafine de 32G, bem fininha, tá? Pra gente poder fazer essa infiltração. E observem, é só um risquinho. É 0,001 ml. Não. Um risquinho é 0,01 ml, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Alguma dúvida? Dá pra gente seguir? Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Pode voltar a fotinha lá do que você fez a demonstração, por Volto. favor? Aqui? Eu vou deixar essa aula gravada também, viu, pessoal, no meu canal lá no YouTube. Vocês podem assistir quando vocês quiserem. Você faz mensal, Pedro? Oi? Você faz mensal? Mensal, isso, exatamente. A Bianca lembrou de uma coisa muito importante aqui, que o triancil ele tem um efeito residual, né? Então você não pode fazer a aplicação do triancil com menos de 30 dias, porque senão você corre risco de fazer tanto atrofia da matriz da unha como atrofia da êntese, né? Da inserção do tendão, tá? Eu tenho pacientes no consultório que eles precisam fazer infiltração de triancil só a cada 3 meses, viu? Muito legal, porque ele tem uma boa resposta. Ô, Pedro,
Oi. Eu caí aqui, eu não sei se você falou isso nos últimos 2 minutinhos. Qual que seria a profundidade dessa sua aplicação? Essa agulha vai até tipo onde bater? Como que seria? Você vai fazer o seguinte, se você for até onde bater, isso é bem importante. Você vai chegar no periósteo, né, da falange. Aham. Então você vai inserir, isso é uma coisa realmente que eu não falei. Observa aqui o meu dedo, não é só para demonstração. Essa agulhinha ela tá entrando 45 graus, né? Uhum. Você pode entrar ou fazer um botãozinho 90 graus ou fazer uma infiltração 45-45, sabe? Você faz nos dois cantinhos ali para mas aí bem pouquinho, né? 0,01 ml. Mas não faça, se você descer muito a agulha, você bater lá do osso, você tem que voltar um pouquinho, senão você injeta no periósteo, tá? É só o biselzinho ali, então. Isso, mais ou menos isso. Não, não é só o bisel, porque senão você faz atrofia cutânea também, né? É um pouco um pouquinho mais do que o bisel, Tá bom. tá? Mas isso quem faz toxina botulínica tá super sabendo. Bom, aqui, pessoal, entrando nos agentes biológicos, né? É muito importante a gente citá-los, porque eles também entram como uma proposta de tratamento para a psoríase ungueal, né? Os agentes biológicos, eles são o quê? São um grupo de moléculas produzidas por organismos vivos, né? E são moléculas imunologicamente ativas, que podem ser anticorpos monoclonais, proteínas de fusão, citocinas. A gente tem que ter um uso muito cauteloso, né? Porque existe um grande lobby da indústria farmacêutica por esses imunobiológicos. Eu vou colocar, só citei aqui os principais imunobiológicos, não vou ficar citando isso para vocês, se ele é um quimérico, se ele é um humanizado, humano, proteína de fusão, porque isso acaba cansando um pouco a gente. Mas essa aula vai ficar gravadinha, vocês olham, aí dão um pause e olham, se vocês tiverem interesse, se o infliximab é um quimérico, se o Mira é o adalimumab é um humano, etc, etc. Uma coisa importante na psoríase, né, independente de qual tipo, nunca utilizar o corticoide sistêmico, né, existe um efeito rebote importante, com risco para o paciente da chamada psoríase pustulosa de von Busch. O meu cunhado é alemão, eu perguntei para ele como é que se pronunciava isso. Não tem nada a ver com o que a gente fala, pessoal, não sei nem reproduzir de novo, mas aparentemente, pelo que dizem as más línguas, é von Zunbucht. Vai saber. E a psoríase eritrodérmica, tá? Que é quando você acomete mais do que 90% do tegumento. Existe uma questão muito importante no tratamento da psoríase, que são as medidas alimentares e comportamentais, né? Então, o paciente com psoríase é importantíssimo a gente orientar para a síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica aumenta em 2 vezes o risco de psoríase grave. E quando você controla pressão arterial, LDL-HDL, circunferência abdominal e o nível glicêmico, você tem uma melhora expressiva do PASI, que é o Psoriasis Activity Severity Index, que é o índice de atividade de severidade da psoríase, né? Então, a síndrome metabólica ela está muito correlacionada e pacientes que melhoram a síndrome metabólica têm uma melhora bastante expressiva, inclusive na redução da quantidade de medicamento, o que é uma coisa muito legal. Uma das coisas que eu sempre advogo, e eu coloquei, né, acho que vocês viram que eu publiquei agora recentemente aí no meu Instagram e tal, sobre a dieta do Mediterrâneo, né? A dieta do Mediterrâneo, ela saiu, inclusive em alguns artigos, como o padrão alimentar mais saudável, né, que existe hoje, principalmente em proteção cardiovascular e doenças inflamatórias de uma maneira geral, né? Só para a gente citar aqui, a dieta do Mediterrâneo, ela foi uma expressão aí cunhada por Keyes e colaboradores, que eles publicaram um artigo na American Heart Association na década de 90, e o estudo ele demonstrou menores taxas de doença coronariana e doença cardiovascular encefálica, etc., em países como Itália, Grécia e Chipre, né? Em comparação com Holanda e Estados Unidos, que tem uma alimentação muito baseada em gordura, carboidrato e alimentos inflamatórios, né? Então, a dieta do Mediterrâneo, né, que é um conjunto de práticas alimentares adotadas por esses países que fazem costa com o mar Mediterrâneo, principalmente
de alimentos de origem vegetal, né, como grãos, sementes integrais, verduras, legumes, frutas, frutos do mar, muito que são ricos em ômega 3, né? Um consumo moderado de álcool, principalmente do vinho tinto. O vinho tinto ele possui muito resveratrol, que é uma molécula vasodilatadora, né? E a gordura, principalmente de origem vegetal, principalmente oriunda do azeite de oliva. E um consumo muito baixo de produtos lácteos, né? Ovos e carne vermelha. Então, pessoal, uma coisa que eu acho muito importante citar para vocês que queijos e vinhos não é dieta do Mediterrâneo, tá? Queijos e vinhos é um mecanismo, enogastronômico, né? Etílico gastronômico para socialização. Esse é um termo que eu cunhei. Queijos e vinhos é um mecanismo etílico gastronômico para socialização. Então, tem pouco leite na dieta do Mediterrâneo, tem pouco ovo e muito pouca carne vermelha, porque não tem espaço para tanta vaca lá, né? Aqui uma foto, basicamente, né, do que consiste a dieta do Mediterrâneo. Isso é muito legal. Peixes, legumes, in natura, muitos grãos, né, azeite, vinho tinto. E claro, né, esse padrão dietético, por ele ter uma baixa porcentagem de gordura saturada e um alto teor antioxidante, de folatos e polifenóis, ele tem principalmente uma propriedade anti-inflamatória muito importante. E para os pacientes com psoríase, foi comprovado que o paciente com psoríase, claro, que não fuma, que controla a síndrome metabólica, mas que entra na dieta do Mediterrâneo, ele melhora muito o PASI, tá? Ele chega a ter uma redução significativa do PASI, além de ter uma melhora, né, dos fatores de risco cardiovasculares. Claro que também a dieta do Mediterrâneo, ela vem associada a um conjunto de práticas associadas ao slow food, né? O que é o slow food? Aquela alimentação preparada com cuidado, com carinho, com calma e tranquilidade, longe da correria do dia a dia. Claro, você vai falar isso, Pedro, isso daí é uma utopia da humanidade. Claro, deveria ser, né? Mas para você preparar um alimento vegetal, fresco, integral, você precisa de calma, paz e tranquilidade, que também melhora os níveis de cortisol basal, né? E os níveis de catecolamina e de adrenalina circulante, reduz nível pressórico, né? Você, na dieta do Mediterrâneo, é uma porta, né, de entrada para o bom convívio social com as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, e que isso se reduz e reflete em qualidade de vida. Nossa colega toda plena aqui, né, lá na região do Mediterrâneo, né? Eu, particularmente, é uma das regiões que eu mais gosto no mundo. Eu já fui umas 7 vezes. E as minhas últimas viagens eu fiz para cruzeiro, né? Aqui é um dos restaurantes que eu fui na Marina de Barcelona. Dei uma comidinha aqui no slide. Proibido morrer sem ir, viu? Vão. Esse daqui é um pôr do sol em Palermo, na Sicília, que eu tirei essa foto do deck do navio. E aqui, Malta, La Valletta em Malta, que fica aí entre a bota da Itália e o Egito. Fica bem no meio do mar Mediterrâneo, também é outro lugar proibido de morrer sem ir. Eu acho que é isso, pessoal. E aí, dúvidas? Nenhuma. Excelente aula, Pedro. Eu tenho uma dúvida, doutor, sobre a acrodermatite. Certo. Vamos voltar lá na acrodermatite. Eu peguei uma paciente esses tempos, ela estava em uso do metrexato. Sei. E daí ela estava acompanhando com outro colega, ele optou por iniciar o ciclosporina para ela junto com o metrexato, mas só que eu fiquei um pouco insegura porque ela já era uma paciente diabética, hipertensa, sabe? Sim. Ela até era bem magrinha, assim, mas ela eu acho que tinha já nesses casos, né, como você tem nessa situação, como você tem a questão da acrodermatite, né, Rúbia? Opa, deixa eu ver se fiz alguma coisa errada aqui na minha gravação. A acrodermatite, como você tem uma proximidade muito grande com as falanges e com a êntese,
e é uma alteração um pouco refratária, a artrodermatite contínua de Alopô, é uma das indicações para uso de imunobiológico, tá? Então, eu acho que como você já está aí no metotrexato, foi inclusive já indicado ciclosporina. Normalmente, quando o paciente faz uso do metotrexato e foi refratário ao metotrexato, você já tem indicação para início do imunobiológico. Tá? Isso eu acho uma coisa bem importante, porque outras medicações, por exemplo, ciclosporina, você não pode usar por muito tempo, né? A gente sabe que a ciclosporina é uma medicação que você vai utilizar no mínimo ali, no máximo 3, 4 meses ali, e você vai ter que suspender, porque a ciclosporina tem um risco nefropático, né? Tem risco de desenvolvimento aí a longo prazo de linfoma, então não é uma medicação assim tão isenta de risco, né? E o metotrexato, por sua vez, também tem a questão da dose acumulada. Você não pode deixar o paciente ad eterno com o metotrexato, né? Então você precisa que o paciente use algo a mais, e o imunobiológico ele veio para ser hoje o mecanismo mais seguro, né? Obrigada, bem entendido. O adalimumab seria, no SUS, no caso, o primeiro, seria uma boa indicação também, né? Adalimumab ou etanercept, né? O adalimumab, ele trata artrite psoriásica. O etanercept, ele não é tão bom para artrite psoriásica, inclusive a Bianca me corrija se eu estiver errado aí, não é, Bianca? Eu gosto muito do ustekinumab. O ustekinumab ele já é mais caro, né? O ustekinumab ele não tá no alto custo, né? Não, ele tá sim. O ustekinumab tá, a Estelara tá. Ah, o Estelara entrou no... Tá sim. Ah, legal. Eu gosto pela posologia, que eu acho mais interessante, porque você faz a dose de ataque, depois você faz com 4 semanas, depois fica fazendo só a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, Isso é uma coisa fundamental. Aqui no Paraná, o etanercept só está indicado pelo alto custo para menores de 18 anos, e a Ruby é do Paraná. Então, Rubinho, você só consegue prescrever ou a adalimumab ou você passa para segundas opções, sabe? O etanercept, ele tem caído um pouco mais em desuso, não que seja uma medicação, porque ele é super moderno, né, comparado a todos, mas o etanercept, como ele é semanal, ele é mais chato, né? O adalimumab ele já é quinzenal, a cada 15 dias, então é mais fácil, os pacientes toleram mais. Eu tenho, doutor, um amigo que é médico, inclusive, que é meu paciente, que ele usa adalimumab há 6 anos e ele não tem uma boa resposta, sabe? Seria o ustekinumab talvez uma segunda opção para ele? Ah, sem dúvida. Eu acho que se ele já não está tendo resposta e está tanto tempo muda para o Estelara, que já é que vai ser uma boa coisa, viu? Eu nunca prescrevi. Vai ser o primeiro. Não tem segredo. O Estelara é muito tranquilo de prescrever. Ele é por peso, né? Ele é gordo, tem um peso alto. Deve ter uns 85 a 90 quilos. Tá, porque agora antes era acima de 90 quilos, você fazia duas ampolas, agora é só acima de 100. Então, se ele não tem 100 quilos, não tem. Só uma ampola. É muito tranquilo, você pede as sorologias, ele que já tem... Não, ele já usa, né? Então, ele já usa, não vai precisar, não vai precisar. Inclusive, ele teve um PPD super elevado, a história dele, coitado. Não, aí tem que trocar, porque aí é falha de tratamento já. Tá. Aí faz para semana 0, uma ampola subcutânea, né? 45 miligramas. Aí você faz uma semana 0, depois semana 4 e depois só a cada 3 meses. É muito bom. Nossa, é muito bom. Você faz, você faz a cada 3 meses e depois você reavalia com 6. Se o PASI dele não melhorou, você pode fazer até de 8 semanas, a cada 2 meses. Mas já que a gente responde bem, isso aí é falha de tratamento, deve ser outra via anti-inflamatória aí que ele está ativada. Tá, obrigada, gente. Provavelmente o dele é IL-2 e IL-17, que é o que o ustekinumab pega. Provavelmente. Bom, legal, pessoal. Muito boa aula, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigado aí pela contribuição de vocês. Bianca, muito obrigado, viu?
Obrigada Bianca, pelo convite, Pedro. Adorei. Bianca é parceirona nossa, Bianca também é preceptora. E vamos lá, pessoal, a gente vai, para quem está na mentoria, né, aí para o pessoal da mentoria, esses temas, eles sempre são assim mais solicitados ao longo das nossas checagens, como vocês podem observar, às vezes são temas que o pessoal tem mais dúvidas. Se tiver alguma coisa que vocês queiram assim, vamos discutir, me mandem lá, a gente vai fazendo essas discussões uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, pra gente, 2 vezes por mês, para a gente ir fazendo sempre essa contribuição. A gente só não consegue fazer isso com tanta frequência por causa dos nossos horários, né? Mas isso é uma proposta legal da mentoria, trazer sempre esses momentos de discussão. Tá ok, certo? muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Foi muito Eu bom. que agradeço. Precisando, me acionem e um bom final de semana para vocês. Para todos nós. Tá, Tchau, beijo, tchau. tchau.